Durante 50 anos, o vilarejo de Barwankala não viu um casamento sequer. Uau! 121. Esse foi o número mais alto de homens solteiros em todo o estado de Bihar, na Índia. O famoso vilarejo dos solteiros. Não era nenhum paraíso para eles aproveitarem a solidão por livre e espontânea vontade. Não, era muito mais complicado que isso. Ninguém foi para esse lugar distante só porque era afastado do resto do mundo. Durante um bom tempo, a vila não teve energia elétrica, água, rede telefônica ou hospital. Não havia nem estrada para entrar ou sair dali. Se quisessem visitar a cidade mais próxima, que fica a quase 48 quilômetros de distância, os moradores de lá tinham que subir montanhas e atravessar matas fechadas em um trajeto de 4 horas. Um lugar sem conexão alguma com o mundo e de difícil acesso não atraía turistas, muito menos pessoas dispostas a se casar e morar lá. Os habitantes tentaram pedir uma estrada, mas ninguém pôde ajudá-los. Enquanto isso, o número de homens solteiros, de todas as idades, continuava crescendo, até que eles decidiram resolver esse problema com as próprias mãos. Em janeiro de 2008, grupos de moradores se reuniram, com formões, martelos e pás em mãos. Um grupo empurrou grandes pedras para o lado, enquanto o outro as martelou, quebrando-as em pedaços para pavimentar a via. Alguns anos depois, eles comemoraram a construção de uma estrada de 6 quilômetros, modesta, mas utilizável. Só que tinha um problema. A região onde a construíram era um santuário de vida selvagem, onde qualquer tipo de construção era proibido. As autoridades ambientais não gostaram nem um pouco da história e reagiram imediatamente. Quase uma década depois, em fevereiro de 2017, aconteceu uma coisa histórica por lá. Um homem chamado Ajay levou sua esposa para casa após o casamento deles. Tratores e moto acompanharam o noivo até o vilarejo dela, que ficava a 100 quilômetros de distância. No dia seguinte, eles foram para Barwankala, passando pela estrada que Ajay e outros moradores de lá haviam construído. Depois de meio século, ele foi a primeira pessoa de sua localidade a se casar e levar sua esposa para seu lugar de origem. Outro solteiro do vilarejo tinha se casado em 2012, mas como não havia estrada ainda, o casal ficou na cidade da esposa até março de 2017. Assim que o caminho foi pavimentado, eles colocaram a mudança em um trator e partiram para a casa do homem. Existe outro lugar misterioso na Índia, a vila de Kodini. Ela tem cerca de 2.000 habitantes, mas uma das taxas de natalidade de gêmeos mais altas do mundo. Esse mistério médico começou 70 anos atrás e os cientistas começaram a investigar as causas dele. Alguns colocaram a culpa nos poluentes da água da vila, mas outros refutaram essa hipótese, já que todos os recém-nascidos eram perfeitamente saudáveis. Um profissional de saúde pública fez um levantamento na região em 2008. Na época, registrou 264 pares de gêmeos ali. Hoje já são 450. Ele também acreditava que havia algum tipo de substância química ou componente no ar, na água ou no solo que estava causando o fenômeno. Mas o estranho é que as mulheres que saíram da vila acabaram tendo gêmeos do mesmo jeito. Então a hipótese de poluição foi desbancada. Aquela raridade estava relacionada às próprias pessoas, não ao ambiente. Até hoje, geneticistas do mundo inteiro ainda estudam gêmeos para entender por que isso ocorre, e o mistério continua. O mesmo fenômeno aconteceu em 2 outras vilas de partes totalmente diferentes do mundo. Um na Nigéria e o outro aqui, mais precisamente no Rio Grande do Sul. No caso nigeriano, uma substância química foi encontrada dentro da casca de inhames, o que pode ter causado esse monte de nascimentos de gêmeos. A Highware Bazaar é a vila mais rica da Índia. Em 2015, ela tinha 235 famílias, sendo 60 delas milionárias. Alguns anos antes, o lugar foi tomado pela seca. A economia local despencou e mais de 90% dos moradores deixaram o local. Mais ou menos na mesma época, o único pós-graduado por ali assumiu o comando. Inspirado no trabalho de outra pessoa em outra vila indiana, ele começou a captar águas das chuvas e criou programas de conservação de água. Os moradores construíram barragens e represas para criar um sistema de irrigação espetacular. O nível do lençol freático subiu e o lugar começou a prosperar. Hoje, a Vila dos Moradores se transformou e as pessoas voltaram para lá. O número de famílias aumentou de 90 para 235. Em vez de contratar trabalhadores, todos se ajudam trabalhando nas fazendas uns dos outros. Puntsari é uma vila de 6.000 pessoas em Gujarat. Ela foi apelidada de Vila Modelo, pois tem tudo o que uma cidade grande oferece. Tanto é que as autoridades estudam seu desenvolvimento para criar locais parecidos em todo o país.
Ali, há água e eletricidade abundantes, 2 escolas primárias, um centro médico, iluminação nas ruas e um sistema de drenagem. Lá também há Wi-Fi, câmeras de segurança colocadas em locais estratégicos e uma instalação sonora pública. Ela possibilita a comunicação com todos os moradores por meio de 140 alto-falantes instalados por toda a parte. O projeto começou em 2006. Na época, o vilarejo era subdesenvolvido. As casas nem banheiros tinham. Em 6 anos, ela se tornou uma preciosidade. E tem a vila mais limpa da Ásia. Mawlynnong, na Índia, ganhou o título em 2003 e se tornou lendária porque assim que você entra ali, todo o lixo desaparece. As crianças de lá pegam suas vassouras e varrem as ruas, recolhendo folhas e lixo antes de irem para a escola. Elas também são responsáveis por esvaziar as lixeiras. As coisas biodegradáveis são recicladas e usadas como adubo. Também há jardineiros que tornam todos os lugares bonitos e agradáveis com flores e plantas. Não se sabe exatamente quando essa tradição começou, mas alguns acreditam que foi há 130 anos, quando surgiu uma epidemia e a única forma de combatê-la era mantendo tudo limpo. Uma das vilas que ganharam um prêmio por sua criatividade foi Uppland. Um morador de lá, chamado Tarsen, partiu em uma viagem 70 anos atrás. Ele navegou pelo mar e, em meados dos anos 90, inspirado pela nostalgia que sentia de sua viagem maravilhosa, resolveu construir uma embarcação gigante em cima do telhado da casa de sua família. Desde que o navio foi construído, se tornou uma marca registrada dessa família e da casa dela. Alguns anos depois, outra pessoa do vilarejo colocou um leão sobre a caixa d'água em cima de sua casa. Ele foi muito criticado por alguns moradores, mas outros adoraram a ideia. A moda pegou e se espalhou por outras vilas do estado de Punjab. As pessoas começaram a enfeitar suas caixas d'água também. Elas vinham no formato de avião, flor de lótus, águia, canguru, bola de futebol, chaleira, tanque e assim por diante. Cada pessoa escolhia um modelo que mais combinasse com a identidade dela. Outros se inspiravam no que mais gostavam ou em suas experiências passadas. Teve um fisiculturista que escolheu uma imagem musculosa e quem viajou para vários lugares optou por aviões e navios. Uma pessoa disse ter escolhido a bola de futebol porque sempre quis ser um excelente jogador, mas nunca conseguiu. Isso me fez pensar, o que você usaria para enfeitar o telhado da sua casa? No meu caso, seria um cookie. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.